faz uma declaração. Essa declaração é uma declaração famosa, mas só foi dita por Eliseu. Ele diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando eu vi essa declaração, eu fui buscar nos originais para saber que tipo de declaração ou de declamação é essa, de exclamação seria essa. E eu descobri que quando o rei exclama dessa forma, isso era uma exclamação comum quando o Senhor estava prestes a tomar ou ficar em silêncio, tirando a sua boca da terra. O que o rei estava dizendo aqui acerca de Eliseu, quando ele se expressa: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, era que ele estava dizendo assim: meu pai, a boca de Deus está sendo tirada da terra. Quando o rei vê isso, Eliseu fala para eles: calma, qual é o seu problema? Talvez ele tenha contado que a Bíblia não diz isso, mas diz acerca da atitude em que o rei foi impulsionado a tomar através do profeta. O rei olha para o profeta e diz ao profeta: o problema são os sírios, os inimigos de Israel que nos cercaram. Nós estamos cheios de problema e precisamos solucionar os nossos problemas. O rei olha para Eliseu e Eliseu diz para ele: calma aí, meu filho, pega um arco e flechas aí agora e abre a janela, sobe lá no alto, abre a janela e começa a tirar flechas em direção à feca, que é da onde estão vindo os seus inimigos. A Bíblia diz que ele tirou, o rei atirou as flechas, o profeta profetizou contra as flechas e pronto, o Senhor estava ali dando o caminho para que o rei Jeoás vencesse os seus adversários. Deixe-me aplicar esse texto aqui na sua vida. Existiam pelo menos 4 tipos de problemas, 4 tipos de adversidades neste período em que Jeoás foi procurar Eliseu. Primeiro, Israel estava passando uma crise muito grande no que diz respeito à política. Você sabe, porque você é frequentador da escola dominical, e você sabe que neste período Israel era um reino dividido em 2 reinos, em um reino do sul, que era Judá, e os reinos do norte, que era Israel. Frequentemente na história dos reis você vai ver Judá se levantando contra Israel e Israel se levantando e pelejando contra Judá. Não havia uma coesão na política de Israel, eles não conseguiam se entender. Por isso a política estava indo de mal a pior, porque os seus irmãos, os irmãos e os filhos de Deus não conseguiam se entender. Segunda coisa era a política no que diz respeito à área militar. Quando você volta, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver aqui que nos contexto do capítulo 13, a partir do versículo 6, nós vemos aqui que só existiam 50 cavaleiros e 10.000 carros e alguns homens de pé. Sabe o que é isso? Para um exército que era para mais de centenas de pessoas, para um exército que tinha mais de 100.000 soldados, para um exército que tinha o orgulho de lutar pelo Senhor, um exército que tinha 50 homens, era um exército falido, porque o historiador diz, Flávio José, que os homens, por ter sido atingidos pelos sírios, por ter sido afligidos por eles estavam entregues, eles arriaram as suas armas para não lutar contra os seus inimigos. Eles diziam entre eles que era melhor se entregar do que tentar uma reação. Era melhor fazer com que os sírios invadissem Israel do que tentar lutar com eles, porque eles sabiam que a peleja seria muito dura e com certeza Israel iria perder a guerra. Escute, a terceira causa da crise no período em que Eliseu estava para morrer era a causa espiritual. Só existia um profeta, que era o profeta Eliseu. Aliás, existiam mais, mas o único profeta que estava em evidência era o profeta Eliseu, que tinha comunhão, que tinha verdadeiramente exatidão para aquilo que ele falava e direcionava o povo. Não tinha profetas para que o povo ou para que o rei pudesse consultar. Uma crise espiritual faz com que a igreja ou faz com que o reino vá ao declínio, e era isso. O medo do rei era perder a rédea do seu reino. Quinta ou quarta era uma crise financeira. A crise financeira é porque não tinha dinheiro, ninguém tinha recursos em Israel nesse período. Por quê, pregador? Por quê? Porque na época os sírios eles eram estrategistas militares. Neste período eles cercaram Israel com a sua estratégia no que diz respeito a sitiar a cidade, cortar o abastecimento de água e de alimentação da cidade, fazendo com que os seus moradores morressem de sede e de fome, justamente para poder enfraquecer os moradores. Aí eles mandavam um endereço, mandavam uma carta para o endereço desta cidade, e esse mensageiro, portando essa carta, dizia que eles deveriam
deveriam se render e pagar tributos aos sírios, porque senão os sírios iriam invadir a cidade, tomar de assalto a cidade, matar os homens, assassinar as mulheres e fazer com que as crianças fossem oferecidas ao Deus chamado Moloque. Então existia esses 4 tipos de crise. A crise financeira, porque ninguém poderia comprar, ninguém saía da cidade para comprar. Você se lembra do contexto do livro dos Reis, que diz que eles comiam excremento de pombo, que era um peso muito valioso, porque não tinham o que comer. Uma cabeça de jumento deveria trazer motivo de briga e de dissensão entre os homens. Lembra que aquelas 2 mulheres estavam jogando sorte para saber qual era o filho que deveria ser devorado primeiro. Era crise financeira. Agora o rei, ele se dispõe, ele vai buscar um profeta, ou vai buscar uma resposta de Deus através da boca do profeta, mas só que ele toma um susto quando ele chega lá. Em vez do profeta colocar as mãos sobre os ombros dele e dizer: assim diz o Senhor, o profeta olha para ele e diz: pegue arco e flecha. Oh pai, escute, quando eu olhei esse texto aqui, eu falei: meu Deus, Eliseu estava doido, mas quando o Senhor me fez entender, eu falei: Deus, tu é muito sábio. Como é que o profeta iria mandar o rei pegar em arco e flecha? Porque rei não pega em arco e flecha. Rei, ele tem os seus súditos. Todo rei tinha os seus arqueiros, tinha os seus flecheiros. Por que que o profeta Eliseu, velho e enfermo, olha para o rei Jeoás e com toda a autoridade de profeta, ele diz: pega o arco e pega a flecha? Sabe o que é isso? Eu aprendi aqui com o Senhor, é que o arco e a flecha sempre tiveram do lado do rei Jeoás, mas ele estava acostumado a usar o arco e a flecha dos outros. Pode ficar tranquilo que o negócio vai ficar bom, tá bom? Ele estava acostumado a mandar os outros para a peleja e ele mesmo não ia pelejar. Ele estava acostumado a mandar os outros à guerra, mas ele mesmo não ia guerrear. Ele estava acostumado a dizer: você pega o arco e pega a flecha e começa a atirar. Agora o profeta diz assim: a mamata acabou. É você que tem que pelejar, é você que tem que pegar o arco, é você que tem que pegar a flecha. Oh meu Deus do céu, sabe o que é isso? Posso aplicar isso na sua vida? Está na hora da gente parar de terceirizar as funções que o Senhor colocou na nossa mão. É isso mesmo, está na hora da gente sair da aba do chapéu do fulano, a aba do chapéu do ciclano, porque Deus te capacitou com armas que só você sabe usar. Não adianta correr atrás da profetisa, não adianta correr atrás do profeta, e nem adianta ficar respaldado por esses pseudos professores que de professor não tem nada. Eles têm a de crítico, de professor não tem nada. Está na hora de você começar a usar aquilo que Deus te deu, começar a usar aquilo que o Senhor. Ei, a sua família, ela tem jeito sim. Oh glória, eu creio, você Deus. começar a usar os seus instrumentos. Ei, o seu trabalho tem jeito sim. A porta vai se abrir a partir do momento que você começar a usar aquilo que Deus te deu. Não fique em omissão de jeito nenhum, porque Deus quer te usar. Glória a Deus. Aleluia. O rei foi buscar o profeta. Escute aqui. O rei foi buscar o profeta, e o profeta manda o rei pegar em arco e flecha. Por que o rei, ou o profeta, mandou o rei pegar em arco e flecha? Ele já tinha exclamado dizendo assim: meu pai, a boca de Deus está sendo tomada na terra, Eliseu vai morrer. Aí Eliseu: calma aí, não morra agora não, antes de te dar essa palavra, pega o arco e flecha. O rei estava diante de uma situação que é o propósito de Deus para que inicie uma reação dentro da igreja. Glória a Deus. Sabe o que está dizendo o texto? Quando ele está falando, a boca de Deus está sendo tomada, é que Deus estava em silêncio. Oh glória. Uma câmera sai de orelha. Aleluia. O silêncio de Deus mata mais ou fere mais do que a língua dos fofoqueiros. Aleluia. É melhor falar mal de você do que deixar de falar. Verdade. Glória. Aleluia. A gente prefere o castigo de Deus do que o silêncio. Verdade. Mas o silêncio de Deus, escute aí, nos coloca no lugar que Deus quer. Aleluia. Glória a Deus. Porque enquanto Deus não está falando, você está clamando, você está pedindo, você está rogando, você estava em silêncio.